Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar essa série de 15 lives. Vejam vocês, né? 15 dias diretos. A gente pensava que era uma infinidade, que nunca ia terminar, né? Veja que tudo na vida é empenho e dedicação. Me empenhei nessas 15 aulas para vocês. Graças a Deus, fiquei feliz aí com o retorno dos alunos, muito bom. Tem uma quantidade boa de acessos, de visualizações. Eu sei muitas vezes que essa aula aqui é dada para pouca gente. Já houve caso aí de não ter ninguém assistindo ao vivo aí. Mas nenhum problema. Porque a intenção não é mesmo para você assistir ao vivo. Quem puder, como a Agnes aí, que acabou de entrar, já vou aproveitar, Agnes, e já vou dar uma boa noite especial para você, Tereza de Andrade. Boa noite especial para vocês aí, bacana. Boa noite especial aí, Agnes, Tereza. Sejam bem-vindas, viu? Muito bem-vindas. Bacana. Hoje, nós vamos falar de um assunto que dá muito trabalho para as pessoas em concurso. Ok? Mas eu vou tentar fazer uma coisa light. É porque é importante demais para a gente. Por isso que a gente precisa falar disso aí, viu, Li? Li Souza. Hoje nós vamos falar, olha só, das funções, vou escrever aqui para vocês, ó, as funções das palavras que e se. Olha lá, tá? Vamos falar dessas palavras aí. Viu, Jaciara? Jaciara Francisca, boa noite, bem-vinda. Bacana, beleza. Então, nós vamos falar dessas funções aí. Eu vou tentar ser o mais... Ok. Eu vou tentar ser o mais didático possível para vocês gostarem da aula, ok? Beleza. Eu vou começar pelo C, porque o C tem menos funções que o Q. Então, eu começo pelo C, palavra C, tá? E aí, depois, aí, ó, a palavra C, vou colocar entre aspas, assim, ó, a palavra C, para determinar direitinho a palavra, né? C, olha lá, pode ser, ó, pode ser, 2 pontos. Eu mando para você aí. Viu? Então, a palavra ser pode ser. 2 pontos. Olha lá. Eu vou enumerar essas coisas aí para vocês, tá bom? Número 1, ó, o que a palavra ser pode ser? Ela pode ser, obviamente, um substantivo. Né? Substantivo. E eu vou colocar o exemplo, ó. Substantivo. Substantivo. Quando você diz assim, ó. Isso, exatamente. Quando você substantivo, qualquer palavra, Kleber de Castro, Pereira, seja bem-vindo, Kleber. Aliás, qualquer palavra pode ser um substantivo, né? Porque você pode substantivar todas as classes gramaticais. Você pode substantivar, por exemplo, um verbo. Você pode pegar um verbo, por exemplo, amar, e dizer, ó, o amar é coisa importante. Então, quando você coloca o artigo, o amar, você pegou o amar e transformou em substantivo. Exatamente. Se você disser assim, por exemplo, como substantivo, ó, aquele, eu vou colocar entre aspas, tá? Para a gente aí sempre fazer esse destaquezinho aí, ó. Aquele se, olha aí, como substantivo, ó, foi reticente. Você fala um que assim, é para só falar esse Czinho, C primeiro, tá? Foi reticente. Olha lá. Foi reticente. Aí esse Czinho aí, ó, é um substantivo. César Augusto, bem-vindo, César Augusto. Silvio Barbosa, Lourdinha, olha a Lourdinha aí, gente. Seja bem-vinda, Lourdinha. Estou falando das funções do C e do Q, da palavra C e da palavra Q, tá, Lourdinha?
Legal. Quando eu digo assim, ó, aquele C foi reticente. Esse C aí, ó, é substantivo, tá? Substantivo. Eu coloquei lá em cima, ó, número 1, substantivo. Aí coloquei o exemplo aqui. Beleza? Número 2 aqui, ó, eu vou chamar de pronome. Ó, o C vai ser pronome. Ó, como que ele vai ser pronome? Número 2, vai ser pronome. Se você disser assim, ó, ele se, olha lá, ele se enganou, ó. Aí o pronome, ó, ele se enganou. Isso é um pronome. E esse pronome serve para a terceira pessoa do singular como a terceira pessoa do plural, ó. Eles se enganaram. Olha lá, enganaram. Olha aí, ó. Isso é um pronome. Então, o primeiro Czinho que a gente colocou lá, Lourdinha, substantivo. Ô, Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Fábio Gomes Curado, bem-vindo, Fábio. Nós estamos falando, Fábio, das funções, das classificações da palavra C e Q, ou Q e C. Estamos falando do C primeiro porque ele tem menos classificação. Viu, Lúcia? Então, olha essa aí, ó. Quando eu digo assim, ó, ele se enganou, eles se enganaram, ele é pronome. Pronome. Aí eu disse lá, primeiro ele era substantivo, coloquei o exemplo, agora o C como pronome. Eu vou chamar de 3 aqui agora, tá? Esse C aí, ó, eu vou chamar de parte integrante, ó, do verbo. É parte integrante do verbo. Ou seja, o verbo não pode ser conjugado sem ele. Não existe o verbo sem ele. Viu, Carla? Nós estamos falando das funções da palavra ser. Já dissemos que ele pode ser substantivo, já dissemos que ele pode ser pronome, e agora a gente está dizendo que ele é parte integrante do verbo. Eu digo assim, ó, ele se suicidou. Olha aí. Ou no plural, né? Ou no plural, ó. Eles, olha aí, ó, se suicidaram, ó. Suicidaram. Vou corrigir aqui, ó. Eles se suicidaram. Gente, observem bem. Não existe o verbo suicidar, não existe o verbo suicidar sem o ser. Eu não posso dizer ele suicidou. Não, eu tenho que dizer obrigatoriamente, ele se suicidou. Eles se suicidaram, tá? Então, esse Czinho é parte integrante do verbo, que eu coloquei lá em cima, número 3 lá. Beleza? Isso acontece com os verbos, olha só, vou colocar entre parênteses aí, ó, verbos pronominais. Tá? Quando o verbo, exatamente, quando o verbo vem acompanhado aí do pronome, tá? Então, ele se suicidou, eles se suicidaram. Guimarães Aguiar, Shirley Oliveira de Figueiredo, gente, bem-vindos. Ariane Faustino, bem-vindo, Ariane. Beleza, gente, beleza. Estamos falando da função do ser. Já dissemos que o ser pode ser substantivo, está lá em cima o exemplo. Dissemos que o ser pode ser pronome. E agora nós estamos trabalhando aí com ser parte integrante do verbo. Beleza? Parte integrante do verbo. É quando o verbo é pronominal. Eu não digo assim, ó, ele suicidou. Eu tenho que dizer, ele se suicidou. Aí eu digo que o ser é parte integrante do verbo. Beleza? Não existe o verbo suicidar sem o pronome ser. E agora eu vou chamar de número 4. Ok? Nós estamos falando das funções da palavra ser. Ao terminar, nós vamos falar da palavra que. Eu comecei primeiro pelo ser, porque o ser tem menos funções. O que tem mais funções. Então, aí a gente dispara depois no que aí e manda ver. Eu coloquei aqui, ó, como quarto, partícula de realce, ó. Partícula de realce. Partícula de realce, você também pode dar o nome de partícula expletiva. Olha lá. É que ela é usada, mas ela não tem nenhuma função. Você pode, inclusive, dispensar a partícula de realce. Tranquilamente que você pode dispensar. Essa frase assim, ó, famosa, ó, vão, olha lá, vão ser os dedos, ou melhor, vão ser os anéis, né, gente? Vão ser os anéis e ficam, olha lá, ó, e ficam se os dedos.
Melhor perder os anéis do que os dedos, né, gente? Observe essa frase aí, sem esse ser. Vão os anéis, ficam os dedos, ficam os dedos. Olha lá, tá vendo? Então, esse ser aí, ele não tem função nenhuma, inclusive ele pode ser dispensado. Então, quando a gente pode dispensar esse ser, a gente chama de partícula de realce. Não tem nenhuma função. Pode, inclusive, ser dispensado. Beleza? Então, a partícula de realce pode ser dispensada. Eu chamei isso aí de número 4, e agora eu vou para o número 5. Nós estamos falando as funções da palavra ser. Beleza? Primeiro, dissemos que ela pode ser, a palavra ser, pode ser um substantivo. Segundo, pronome. Terceiro, parte integrante do verbo, quando você tem um verbo pronominal. Quarto, partícula de realce. E agora vamos para quinto, tá? Eu vou chamar aqui, de pronome, pronome ou partícula. As pessoas usam esse nome aqui, partícula, apassivadora, apassivadora. Vou escrever para você, ou pronome apassivador, ou pronome apassivador. Beleza? É uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador. Gente, simples demais essa partícula apassivadora. Óbvio que se ela é partícula apassivadora, ela vai ocorrer na voz passiva. Né? Na voz passiva. Quando você diz assim, jogam, veja que é no plural, jogam-se búzios. Aí, jogam-se búzios. É a mesma coisa de você dizer, aí, jogam-se búzios, vou escrever entre parênteses para você. É voz passiva pronominal. Ou vou usar o nome sintética que a gente usa. É sintética ou com esse nome aí, pronominal. Vou usar os dois para você, tá? Olha lá, para ficar registrado aí. Mando para você. Então, quando você diz assim, viu, Vera? Vera Gonçalves, Vera, quando a gente diz assim, nós estamos falando, Vera, das funções da palavra ser, tá bom? Já dissemos que o ser pode ser substantivo, dissemos que ele pode ser pronome, dissemos que ele pode ser parte integrante do verbo, nos verbos pronominais, dissemos que pode ser partícula passivadora, aquela que você pode retirar sem prejuízo, inclusive isso é questão de prova, tá? Sem prejuízo do sentido da frase, e sem prejuízo da correção gramatical. O exemplo que eu dei foi: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Você pode tirar esse C dos dois casos aí. Beleza? E agora nós estamos falando do Czinho. Não consegui ler o nome dele aqui. É Ator Leazor. Diferente, né? Ator Leazor. Ok, Ator? Seja bem-vindo. Leazor. Ator Leazor. Não sei nem se o Ator é brasileiro. Se não for brasileiro, já sabe português, né, Ator? Beleza. Quando a gente diz assim, jogam-se búzios, a gente tem uma voz passiva sintética ou pronominal. É a mesma coisa da gente dizer assim, búzios, búzios são jogados. Ok? Búzios são jogados. Então, esse Czinho da frase jogam-se búzios é partícula apassivadora ou pronome apassivador, tá? Que nós chamamos aí, deixa eu subir um pouquinho aqui para ver o número. Vamos tirar, ó lá, partícula apassivadora, número 5, né? A gente chamou. Beleza. E agora nós vamos para o número 6, olha lá, 6. Vou chamar de índice, escrever o nome inteirinho, índice de indeterminação, indeterminação do sujeito. Olha essa, índice de indeterminação do sujeito. Esse Czinho aí pode ser. Não sei se eu coloquei certo ali. Olha lá, índice de indeterminação do sujeito. Quando que isso acontece? Maria Joana Almeida, minha colaboradora. Obrigado, Joana, pela presença aí
Divulga meus vídeos aí, viu, Joana? Sua função aí, vou cobrar isso de você. Bacana? Na sua lista aí. E pede o pessoal para se inscrever na minha página do YouTube, tá? É que você fez um legalzinho para mim, vou fazer para você também. Joana, nós estamos falando hoje quais as funções que a palavra ser exerce. Gente, me perdoa se eu repetir, é porque as pessoas entram depois e aí é legal. Então, o ser pode ser substantivo, o ser pode ser pronome, o ser pode ser parte integrante dos verbos, o ser pode ser partícula apassivadora, o ser pode ser partícula expletiva. Né? Eu perdi o número aqui que eu estava falando, não sei se agora eu vou para 6 ou 7, quando a gente diz que o 5, partícula passivadora. Viu, Lemes? Olha aí, Lemes. Adamastor. 6, ó, índice de determinação do sujeito. Tá, eu já falei 6, índice de determinação do sujeito, só falta a gente indeterminar o sujeito. Quando você diz assim, ó, precisa, tracinho C, de ajudantes. Gente, dá uma olhadinha nessa frase aí, ó. Você sabe que a pessoa precisa e sabe até de que ela precisa de ajudante. Você só não sabe quem é. Então, nesta frase aí, observa bem, ó, nesta frase aí, o sujeito, ó, é indeterminado. Ó lá, sujeito indeterminado. Mandei para você aí. Beleza? Penélope, estamos falando das funções da palavra ser, viu, Penélope? E depois vamos falar das funções da palavra que, beleza? Então, nessa frase aí, ó, Penélope, precisa ser de ajudante é objeto indireto. E esse Czinho aí, ó, ele é índice de determinação do sujeito, porque ele indetermina o sujeito. Escrevi na frente aí, ó, o sujeito é indeterminado e o C é índice de determinação do sujeito. Então, é o Czinho aí, ó, que indetermina o sujeito. Beleza? Essa foi a número 5, ou 6, né? Eu já vou para a número 7. A função do Czinho. Qual é a função do Czinho? Você pode colocar o Czinho como conjunção, ó. Conjunção. Olha lá. Olha as conjunções que ela pode ser. Eu digo assim, ó. Diga se você... Fala lá. Diga se você se inscreve. Não vou colocar o C duas vezes, né? Diga se você... A música assim, ó. Diga se você me ama, diga se você me quer, diga se você me odeia, tá? Diga se você quer minha ajuda. Olha lá. Diga se você quer minha ajuda. Essa oração aí, ó. Se você quer minha ajuda, é aquela oração que a gente troca pelo isso. Então é como se você dissesse assim, ó. Observa bem, ó. Diga, olha lá. Tá bom? Diga aí, ó, é verbo transitivo direto. Olha lá. É como se você dissesse, deixa eu colocar um maisinho aqui, ó, isso. Todas as vezes que acontecer, ó, diga VTD, quem diz alguma coisa. Dizer o quê? Isso. Isso, exatamente. Esse Czinho aí é conjunção. Na frase, o Gugu Barros, dá uma olhada aí, Gugu Barros. Quando a gente diz assim, ó, diga se você, ó, me ama, tá? Diga se você me ama. Esse Czinho aí, ó, esse Czinho é conjunção integrante. Conjunção, olha esse nome, gente. Conjunção integrante. Olha lá, conjunção integrante, tá? É porque eu disse em cima que o que pode ser conjunção, e aí eu estou especificando, viu, Gugu? Ele é conjunção integrante. Hélio, olha aí, Hélio, estamos falando das funções da palavra ser, viu, Hélio? A gente entrou uma foto aqui cheia de notas de 50 e de 100. Ô, dinheirama! Reajuste do salário de ministros do STF. Oh, meu Deus do céu. O povo já ganha uma grana, ainda reajusta, hein, Luciana?
Caramba, Luciano. Vamos fazer um concurso aí, Luciano, para a gente entrar no serviço público e galgar aí a carreira para ministro do STJ, STF, né? Do Supremo, né? Esses caras ganham muito dinheiro. Luciana Jordane de Oliveira. Ei, Luciano. Ó, diga se você me ama. Esse Czinho aí, ó, é conjunção integrante. Beleza? É aquela oração que a gente troca pelo isso. Você pode começar pelo que e pelo C. Começando pelo C, ele é conjunção integrante. Quando a gente estiver falando lá do que, você vai ver que o que aparece aí também como conjunção integrante. Beleza? Exatamente. Se você disser assim, ó, se você, aqui, ó, se você, deixa eu colocar antes aqui, ó, o nome dele é conjunção, ó, conjunção condicional, ó, condicional, tá? Conjunção condicional. Olha só, se você quiser, olha lá, se você quiser, eu, uma frase qualquer, inventa aí. Se você quiser, eu o quê? Se você quiser, eu... Se você quiser, eu fico aqui na festa. Se você quiser, eu fico. Aí, ó. Se você quiser, eu fico. Esse Czinho aí, vou colocar entre parênteses aí, ó, é conjunção. Deixa eu colocar aqui, ó, o C, senão você não vai saber aí. O Czinho aí, ó, é conjunção integrante, ó. Conjunção, desculpa, conjunção C, é condicional, né? Essa conjunção a gente chama de conjunção subordinativa condicional, ó. Condicional. É a condição, né? É a condição, exatamente. Olha aí. Viu, Luciana? Luciana Jordani aí. Eli Pereira, ô, meu vereador. Seja bem-vindo, meu vereador. Obrigado pela presença aí. Nós estamos falando hoje das funções do sei e do que, viu, Eli? Bacana. Olha aí, Eli, essa última aí, ó. Se você quiser, eu fico. Esse C aí é conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa condicional. É a condição. É a condição. Agora, esse Czinho também pode exercer função sintática, né? Se eu disser assim, ó, disse um C. Aí, ó, disse um C. Disse um C forte, né? Vamos dizer assim, ó. Ele disse um C forte. Olha lá. Disse um C forte. Vou escrever forte aqui. Aí, ó, nesse disse um C forte, esse Czinho aí, ó, o C, exerce a função de objeto. Disse o quê? Um C. Então, esse C aí, ó, exerce a função de objeto direto. Abreviadinha aí para você, ó. A função de objeto direto. Viu, Moisés? O pessoal da CM aí, bacana, gente. Bem-vindo. Legal, legal. Disse um C forte. Esse C aí é objeto direto. Beleza? Objeto direto. Naquela frase lá, ó, então, assim, ó, o C, ó, o C, observa isso aí, ó, tem várias, olha essa, várias funções. Olha aí. Tá vendo? O C aí, ó, o C aí exerce a função sintática. Agora nós estamos vendo a função sintática que ele exerce. A gente disse que o C lá pode ser objeto, e agora ele é um sujeito, olha aí, ó, um sujeito. Olha aí, um sujeito. Beleza? Se você disser assim, ó, a palavra C, vou colocar também entre aspas aí para você ver. A palavra C tem, a gente colocou lá, ó, eu já até coloquei essa frase, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar uma outra frase, então. A palavra ser, olha lá, pode ser pronome.
Olha aí, a palavra ser pode ser pronome. Aí, nessa frase, a palavra ser pode ser pronome, esse ser está explicando qual palavra, tá? E o termo que explica, olha só, vou colocar aqui entre parênteses para você, o ser aí, ó, exerce a função sintática de aposto especificativo, ó. Assim, gente, simples assim, ó. Especificativo. Por quê? Deixa eu mandar para você aí. Porque o C aí, ó, tá especificando, viu, Fernando? E Josefa Silva. Fernando Veloso, Josefa Silva, desculpa. Esse C aí é posto na frase. A palavra C pode ser pronome. Então, esse Czinho está explicando. Aposto é uma função sintática que explica. Então, esse Czinho aí está explicando qual palavra. Na verdade, especificando, né? Qual palavra? Então, esse Czinho aí é aposto. Beleza? Então, observem as funções do C aí. Beleza? Então, vou repetir, ó. O C, deixa eu colocar aqui. A palavra, aí eu vou escrever tudo junto aqui. A palavra, vou chamar de palavra, né? Porque ela pode ser um monte de coisa. A palavra C, vou colocar entre aspas aqui. C, olha lá. Pode ser. Aí eu vou enumerar aí, ó. Pode ser. Não vou enumerar não, que já tem a numeração lá. Vou dizer aqui, a palavra ser, já chegou para você aí, né? Aí, a palavra ser pode ser 2 pontos. 2 pontos. Pode ser substantivo. Aliás, toda palavra pode ser substantivo, né? Substantivo. Olha lá, vou mandar uma por uma. Pode ser pronome. Ó, pode ser pronome. Pode ser parte integrante do verbo, quando você tem o verbo pronominal. Integrante do verbo. Olha lá, parte integrante do verbo. Não sai a palavra verbo aqui. Parte integrante do verbo. Pode ser aquela que você pode dispensar, ó, partícula. Coloquei um acentozinho aqui, ó. Partícula, no lugar errado que eu digo. Partícula expletiva. Esse expletiva pode ser de realce. Realce porque ela só está aí para realçar, tá? Não tem nenhuma função. Pode ser, inclusive, retirado. Se tiver dúvida, tem o exemplo lá. Beleza? Então, já disse, olha só, que o Czinho pode ser substantivo, pode ser pronome, pode ser parte integrante do verbo, nos verbos pronominais, pode ser partícula expletiva ou de realce, aquela que você pode tirar, beleza? Pode ser conjunção, quando você diz assim, ó, diga se você quer alguma coisa. É conjunção integrante. Tá? Vou até escrever, ó. Conjunção integrante. Olha lá, integrante. Pode ser conjunção condicional, se você quiser, né? Conjunção, olha lá, conjunção condicional. Ixi, que dificuldade de escrever a palavra conjunção. Conjunção condicional. É a condição, né? Condicional. Olha lá. Beleza? Então, essas conjunções aí que você usa, né? Exato. E ela pode exercer função sintática. O Czinho pode ser sujeito, olha lá. Pode ser objeto direto, ó. Objeto direto, tem o exemplo lá em cima. Pode ser objeto indireto, olha lá. Objeto indireto. Pode ser aposto, olha lá. Aposto. Então, vejam, essas aí são as funções da palavra ser. Eu coloquei para você. E a gente deu os exemplos lá. Beleza? Agora vamos ver as funções. Olha só. Funções da palavra que. Vou colocar entre aspas aí. Que. Funções da palavra que. Vou enumerar de novo, tá? Número 1. Olha lá. Número 1. Funções da palavra que. Fique esperto aí. Nós vimos as funções da palavra ser. Agora nós vamos ver as funções da palavra que. Beleza? A palavra que pode ser, já escrevi isso, funções, não sei lá. Ô Camila, bem-vinda, meu amor.
Obrigado pela presença. Gil Nunes, bem-vindo. Ednei, bem-vindo. Legal. Estamos vendo aí, gente, as funções da palavra que, tá? Que pode ser substantivo. Vou colocar os exemplos, tá? Pode ser um substantivo. Olha lá. Aí eu coloco o exemplo. Eu digo assim, ó. Quando você... Exato. Quando você coloca o substantivo que, você tem que acentuar. Beleza? Assim, ó. Um que, ó. Um que de sabedoria, né? Um que de sabedoria. Ele tem um que de sabedoria. Olha lá. Aí esse que aí, ó, é substantivo. Aí você usa, ele exerce a função de substantivo. Beleza? Então, o que pode ser substantivo. O que, observa essa, ó. O que pode ser pronome relativo. Vou chamar de número 2, tá? Pronome relativo, ó. Pronome relativo. Gente, e prestem atenção que como pronome relativo, ele exerce as funções sintáticas. Viu, Alejandro? Nós estamos vendo as funções da palavra que. Em primeiro lugar, nós temos que o que pode ser substantivo. E lembrando, se ele for substantivo, ele é que com chapéuzinho. E agora nós estamos dizendo que ele é pronome relativo. E como pronome relativo, ele exerce função sintática. De sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo. Quer ver? Vou mostrar os exemplos. Olha lá. O que? Pronome relativo. Como sujeito, primeiro. Eu digo assim, ó. É o exemplo, ó, que é o exemplo que se usou. Olha lá. O exemplo que se usou. Beleza? Aí, reticências aí, porque a gente pode colocar qualquer coisa aí, ó. O exemplo que se usou. Observem que esse quezinho aí, ó, vou escrever, é um pronome relativo, e exerce a função, olha essa, de sujeito, exerce a função de sujeito. Olha aí. Então, vejam bem, o pronome relativo pode exercer funções sintáticas. Então, esse pronome relativo, mando para você aí. Observa com carinho aí, ó. O exemplo que se usou. É como se eu dissesse assim, ó. Usou, tracinho se. Esse quezinho, ele é pronome relativo, porque ele se refere a exemplo. Como a frase vai ficar assim, ó. Usou-se o exemplo. Veja que está no lugar do exemplo. É a mesma coisa de dizer o exemplo, olha lá, foi usado. Beleza? O exemplo foi usado. Então, vejam que esse que aí, ó, está na função de sujeito. Ele é um pronome relativo na função de sujeito. Veja o que, aqui, ó, o quezinho, que é um pronome relativo na função de objeto direto, por exemplo. Ó, objeto direto. Tá? Olha o exemplo abaixo. Eu vou colocar aí, ó, o que, pronome relativo, na função de objeto direto. Eu digo assim, ó, as pessoas, olha lá, as pessoas, ó, que vimos, olha lá, as pessoas que vimos. E reticências aí, porque aí não importa para a gente lá. Observa bem, esse quezinho de as pessoas que vimos, a frase ficaria assim, ó, vimos as pessoas. Observa isso. Vimos as pessoas. E o verbo ver é verbo transitivo direto. Quem vê do que. E esse quezinho exerce função sintática de objeto direto. Quem vê alguma coisa. Ó, função, vou tentar aqui,
função. Gente, eu não sei se parece que caiu a internet. Dá um alôzinho aí para mim. Manda aí alguma coisa aí para eu saber se caiu a internet. Lógico, se vocês não mandarem, eu vou ter certeza que caiu, né? As pessoas que vimos, então vimos as pessoas. Vimos é nós, sujeito. Vimos é verbo transitivo direto. As pessoas é objeto direto. Então, o que exerce a função de objeto direto. Olha lá, de objeto direto. Beleza? Eu estou ao vivo, está falando ali que eu estou ao vivo. Então, ainda estou na área. Se ninguém estiver me assistindo, eu estou ao vivo. As pessoas que vimos. Esse que aí está no lugar de as pessoas. Então, vimos as pessoas. Verbo ver, verbo transitivo direto. O vimos aí é verbo transitivo direto. As pessoas é objeto direto. Como é o que está no lugar dele, é um pronome relativo que na função de objeto direto. Agora, olha o que... Pronome relativo, olha lá, pronome relativo na função de objeto indireto, ó, objeto indireto. Olha o exemplo aí, tá? Aí, beleza, o povo mandando joinha para mim, então eu tô no ar ainda. Legal, gente. Obrigado aí pelo joinha. Ó, o que, como pronome relativo, vai exercer a função de objeto indireto. Vou construir a frase. Beleza? Eu digo assim, observa bem isso aí com carinho. Eu digo assim, ó, os erros, os erros, tá? Olha lá. Não, deixa eu colocar aqui uma outra frase. Não era de erro, não. As pessoas, ó. Ixi, eu tenho que colocar o que é coisa mesmo, né? Eu digo assim, ó, vou colocar dinheiro aqui. O dinheiro, vou explicar por que essa dificuldade aí. O dinheiro de que, olha lá, eu tenho que colocar o quê? De que dependo, ó, de que o dinheiro de que dependo. Não veio. Aí uma frase qualquer assim. Observem bem aí nessa frase. Viu, dona Dadá? Dona Dadá Salgado? Obrigado por ter entrado aí, obrigado pela sua presença. Não esquece de divulgar meus vídeos, viu? Fazer meu marketing lá com todo mundo lá do seu restaurante, viu, dona Dadá? Obrigado, meu bem, obrigado. O dinheiro de que depende? Gente, o verbo depender, olha lá, depender, olha aí, ó, é verbo transitivo indireto. Quem depende, depende de alguma coisa, então objeto indireto. Beleza? Objeto indireto. Como eu tenho o que lá, o dinheiro de que? Esse que se refere a dinheiro. Como depender é verbo transitivo indireto, exatamente. Esse quezinho aí, ó, na frase, o dinheiro de que depende, vai funcionar como objeto indireto. Ok? Gente, presta atenção, o que nós estamos falando? Ó, nós estamos falando que o pronome relativo, nós estamos dando exemplos aí de pronome relativo, tá? Então, vou escrever aqui, ó, o pronome relativo que, ó, pronome relativo que exerce, ó, as funções sintáticas. Ô, Genivaldo, bate direito esse trem aí, ó. As funções sintáticas de dois pontos. Olha lá, vou colocar sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, olha lá, complemento nominal, ó, complemento nominal, beleza? Então, são as funções que eles exercem, o que ele, né, o que, pronome relativo. Aí eu coloquei um exemplo de sujeito, já coloquei um exemplo de objeto direto, coloquei aí na frase de cima um exemplo de objeto indireto. Agora eu vou colocar um exemplo de predicativo, tá? Eu digo assim, ó, o emprego
que é... Aqui, ó, peraí, deixa eu fazer uma outra frase aqui, que essa frase não deu certo lá. Observa bem, eu estou falando dos pronomes relativos e as funções sintáticas que esses pronomes relativos exercem. Então, eu digo assim, ó, a pessoa que sou, ó, que... Vou até colocar o eu para você ver. A pessoa que eu sou. Aí, reticências aí. Observem bem, observem com carinho, que esse quezinho aí, em a pessoa que eu sou. Esse quezinho aí é pronome relativo. E ele exerce a função de predicativo. Olha lá, predicativo. Porque a frase é assim, ó, eu sou a pessoa. Eu é o sujeito, sou é verbo de ligação e a pessoa é predicativo. Mando para você aí, tá? Como predicativo. Devagar. O quezinho exerce a função de pronome relativo. O que é pronome relativo? É quando o que se refere a um termo antecedente. Ele se refere a um termo antecedente. E esse quezinho exerce uma função. Ele é pronome relativo e ele exerce uma função sintática. De sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal. Tá? E eu vou colocar aí, ó, a pessoa que eu sou, predicativo. Agora eu vou colocar um exemplo de complemento nominal. Ok? Eu digo assim, ó, as explicações. As explicações de que temos necessidade. Eu vou colocar reticência, que aí não importa mais o resto para a gente. As explicações de que temos necessidade. Gente, nós temos necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Se eu disser assim, escuta essa, necessito de alguma coisa, necessito é verbo. Aí de alguma coisa é complemento verbal. Como tem preposição, eu chamo de objeto indireto. Mas se eu disser assim, ó, necessidade de alguma coisa, esse de alguma coisa completa a necessidade. Necessidade é nome. Então, complemento nominal. Vou colocar entre parênteses para você aí, tá? A pessoa que eu sou era predicativo. O que é pronome relativo e predicativo. Agora, as explicações de que temos necessidade. Esse quezinho aí, tá? O quezinho aí, mesmo jeito que eu vou colocar lá, ó. É um pronome relativo e completa um nome. Se completa um nome, gente, é complemento nominal. Olha lá, ó, complemento nominal. Beleza? Então, falamos aí do que, viu, Cristiano? Nós estamos falando das funções sintáticas aqui, especificamente, do pronome relativo. Primeiro, nós dissemos assim, ó, que o pronome relativo pode ser um substantivo e pode ser um pronome relativo. Tá? E como pronome relativo, ele exerce funções sintáticas. Ele exerce função sintática. É, exatamente. E aí nós falamos que ele pode ser sujeito, que ele pode ser objeto direto, objeto indireto, predicativo, pode ser complemento nominal. Aí a gente colocou um exemplo de cada um. Viu, Noemi? Colocamos aí um exemplo de cada um. Neuza, boa noite, Neuza Paulo. Beleza? Então a última frase foi: as explicações de que temos necessidade. Esse quezinho é um pronome relativo e exerce a função de complemento nominal. Bacana? Então tá bom. Nós estamos falando da palavra que, né? Da palavra que. Primeiro nós dissemos que o quezinho pode ser substantivo. Lá, eu subi para ver o número 1. Depois ele pode ser pronome relativo. E aí nós dissemos quais as funções que ele pode exercer como pronome relativo. Beleza? Agora, atenção, esse quezinho, olha só, ele pode ser advérbio. Gente, olha só, advérbio. Veja o exemplo, ó. Se eu disser uma frase assim, ó, que inteligente, ó,
que inteligente, ele parece, ó, que inteligente ele parece. Observem vocês aí, ó, observem vocês que esse que, viu, Elza? Nós estamos falando aí que o quezinho na frase que inteligente, esse que modifica inteligente. Inteligente é adjetivo. Quando você disser assim, quer ver, olha só, que inteligente, como se fosse muito inteligente. Em muito inteligente, olha lá, em muito inteligente, presta atenção aí, gente, olha só. Esse muito, vou colocar entre parênteses aqui, o muito exerce a função de advérbio. Ó, de advérbio. Olha lá, a função de advérbio. Por que advérbio? Porque o muito modifica um adjetivo. Ele estudou muito. O muito modifica o verbo. Quando modifica verbo ou adjetivo, é advérbio. Então, muito inteligente, o muito é advérbio. Deixa eu mandar para você aí. Olha aí. Viu, Elza? E muito inteligente, o muito é advérbio. Então, se eu disser que inteligente, ó, que inteligente, tá vendo? Uma frase assim, esse quezinho aí vai exercer a função, olha lá, de advérbio. Beleza? Advérbio. Olha lá. Bacana? Então é o seguinte, ó, já falamos, eu não coloquei o número aí, né? Seria que o que lá em cima pode ser substantivo, vimos que ele pode ser pronome relativo, e agora vimos que ele pode ser advérbio, seria o número 3 aí, viu, Elza? E agora vamos colocar o número 4, o que que esse que pode ser? Já vimos, inclusive, a função sintática lá. Gente, ó, esse que pode ser, escuta essa, ó, preposição. Olha lá. Preposição. O que como preposição? Olha só. Se você disser assim, ó, temos, olha lá. Exatamente, como preposição. O que como preposição, ele está no lugar do de, ó. Exatamente. O de não é preposição? O de é preposição, ó. Preposição. Então, o que também é preposição. O que também é preposição aí, ó. Você fala assim, olha essa frase aqui que eu selecionei para vocês aqui. Olha lá. O que como função de preposição. Está no lugar do de, tá? Olha essa frase aqui, ó. Eu digo assim, ó. Tenho que estudar. Tenho que estudar. Olha lá a frase. Ela é igualzinho a tenho de estudar. Tenho de estudar. Mesma coisa. Então, na frase tenho que estudar, olha essa. Esse quezinho aí é preposição, ó. Preposição. Olha lá, vou mandar para você aí. Beleza? Então, todas as vezes você fala assim, ah, tenho que sair, tenho de entrar. É a mesma coisa, tenho que sair, tenho que entrar, tenho que participar. Então, esse quezinho, nessa locução aí, tenho que estudar, esse que é preposição. Beleza? Não fechei lá o parênteses, mas está tudo bem. Esse que é preposição. Beleza? E esse que também pode ser conjunção. Eu não enumerei, mas olha, o que como conjunção, ó, conjunção. Olha lá, o que como conjunção. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, ó. O que como conjunção. Nessas orações, você pode ter esse que como conjunção integrante, né? Eu digo assim, ó, desejo que vocês, olha essa frase, ó, desejo que vocês sejam felizes. Desejo que vocês sejam felizes. É aquela oração que você fala assim, ó, desejo. Você troca a oração todinha pelo isso, ó, desejo isso. Todas as vezes que você tiver esse tipo de oração, desejo que você tal, esse quezinho aí
Então, vou escrever aqui de novo, ó. Desejo que vocês, ó, desejo que vocês... Obrigado, gente. Obrigado pelo joinha aí, ó. Desejo que vocês sejam felizes. Vou colocar entre parênteses aí, ó. Esse que na frase desejo que vocês sejam felizes é conjunção integrante. Todas as vezes que você tiver o que e o se, lá no se nós falamos. Todas as vezes que você tiver, viu, Sirlene e André, nós estamos falando aí que o que, viu, Fátima? Estamos falando que o que nessa frase, desejo que vocês sejam felizes, esse que é condição integrante. Essa é aquela oração que a gente troca pelo isso, ó, desejo isso. Todas as vezes que o que tiver nesse tipo de oração, que você troca pelo isso, ele é conjunção integrante. Beleza? Conjunção integrante. Bacana. Isso é importante para vocês, para a gente não confundir esse quezinho aí, ó, com o pronome relativo, né? Não podemos confundir. Esse que, ó, o que pode ser interjeição. Olha essa frase aí, o que como interjeição, ó. Interjeição. Assim, ó. Quando você fala assim, ó, que, e observa como ele vai ficar aí junto da exclamação, ó, que ele é uma interjeição, ó, interjeição. Olha lá. E a interjeição, o que caracteriza a interjeição é exatamente essa exclamação aí. E observem que ele tem acento, olha lá, é uma exclamação, né? Ele tem acento. Por que ele tem acento? Porque ele é tônico e está junto da exclamação. Quando você usa aquele porquê junto da interrogação, lembra? O quezinho lá, aquele que, exatamente. Aquele que lá, quando está junto a interrogação, é com acento. Agora, esse quezinho aqui, ó, quezinho, pode ser partícula. Gente, olha esse nome, ó, partícula de realce. Partícula de realce é a mesma coisa que partícula expletiva. Você pode dispensar se você quiser. Olha essa frase aqui, o coloquial, como a gente diz. A gente fala assim, ó, sou eu que... Sou eu... Ó, a gente fala assim, ó, sou eu... A gente faz a frase assim, ó, eu é que fiz a pergunta. Não é assim que a gente fala? Eu é que fiz a pergunta. Ô, Getúlio, quem fez a pergunta? Aí a pessoa fala assim, eu é que fiz. Eu é que fiz. Observem a frase sem esse que aí. Eu fiz a pergunta. Olha lá, sem o é que. Então, esse é que aí, ó, é que é partícula, olha esse nome, gente, ó, partícula de realce ou expletiva. Beleza? Olha aí, expletiva. Gente, então a gente fez um resumozinho aí das classes, das funções sintáticas e das classes gramaticais do que e do se. Depois, você dá uma lidinha, porque eu escrevi tudo, e aí tem lá especificadinho cada coisa que o que e o se podem ser. Beleza? Hoje, a gente chega ao final desse nosso curso, ou dessa nossa proposta de 15 lives. A gente chega ao final hoje, nessa 15ª live. Eu quero fazer 3 pedidos a vocês. Gente, por favor, divulguem essas aulas. Por favor, divulguem essas aulas. Por favor, compartilhem essas aulas com as pessoas que você conhece e que você sabe que precisam estudar para concurso. Ou mesmo quem se interessar por português. Façam parte aí do meu canal, se você ainda não faz, do meu canal no Facebook.
Seja meu amigo no Facebook, me acompanhe no Instagram e, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, porque agora essa live, ela encerra aqui essa série de lives e eu vou fazer aulas pequenas e vou colocar no meu canal do YouTube. Então, se você receber, se você se inscrever lá, agora tem um negócio de inscreva-se e tem que clicar o sininho, senão você não fica inscrito, não. Aí, todas as vezes que eu publicar alguma coisa, e só de português, evidentemente, quando eu publicar alguma coisa de gramática, português, você fica sabendo. Bacana? Então, se inscreva lá no meu canal do YouTube. É importante para a gente continuar esse trabalho aí. Hoje é quarta-feira. Na sexta-feira, eu vou fazer uma entrevista com uma servidora do TJ, que está trabalhando em casa. Gente, olha que coisa fantástica. Ela trabalha em casa. É o que o TJ chama de teletrabalho. Trabalha no horário que quiser e, se quiser, de pijama. Beleza? Então é um negócio fantástico. Para eu cobiçar você aí, para eu fumigar você aí, para aumentar o seu interesse por concurso público. Bacana? Então, na sexta-feira, 6 horas da tarde, eu vou entrar ao vivo com essa servidora do TJ e vou contar, assim, a história, como é que ela chegou nesse teletrabalho e como é que a gente pode conseguir esse teletrabalho. Então, se vocês puderem, assistam essa entrevista aí, vai ser ao vivo. E se vocês não puderem, depois assistam no meu canal aí, tá bom? Por favor, se inscrevam no meu canal do YouTube. É importante. É uma parceria e vamos trocar aí favores. Eu te ajudo aí com o português e você me ajuda se inscrevendo no meu canal do YouTube. Valeu? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima live. Tchau. Obrigado.